Olá pessoal, na aula de hoje aprenderemos sobre configuração eletrônica. Lembram da aula sobre modelos atômicos? Naquela aula aprendemos que no modelo atômico de Bohr, os átomos giravam ao redor do núcleo em órbitas. Essas órbitas são as camadas eletrônicas ou níveis de energia. As camadas eletrônicas podem ser representadas por letras ou números. As letras começam a partir de K. Temos então as camadas K, L, M, N. A camada K é a camada mais próxima do núcleo, por isso ela é a primeira camada. Temos então que a camada K é designada pelo número 1, a L pelo número 2 e assim por diante. Quando designamos uma camada pelo número, chamamos esse número de número quântico principal. O número máximo de elétrons permitido em cada camada segue a fórmula de Heisenberg, 2n², sendo n o número quântico principal ou o número da camada eletrônica. Para as camadas de K a Q, temos que os números de elétrons máximos são K igual a 2, L igual a 8, N 18, N 32, O 50, P 72 e Q 98. Cada camada é composta por subníveis de energia. Os subníveis estão designados pelas letras S, P, D, F. Assim como nas camadas, existe um número máximo de elétrons permitido para cada subnível. Para o S são 2 elétrons, P 6, D 10 e F 14 elétrons. Cada nível e subnível de energia segue uma ordem energética. Os elétrons mais próximos do núcleo atômico têm menor energia do que aqueles mais afastados do núcleo, porque as forças atrativas entre o núcleo positivo e os elétrons negativos estabilizam melhor os elétrons que estiverem mais perto do núcleo. Quando esses elétrons são distribuídos nos níveis e subníveis de energia, segue-se a ordem energética do diagrama de Linus-Pauling. Para escrevermos no papel como os elétrons são distribuídos em cada nível de energia de um átomo, escrevemos o número quântico principal, seguido do subnível e em sobrescrito o número de elétrons contidos no subnível. Os elétrons preenchem o nível e subnível de menor energia primeiro, para depois preencher o nível e subnível de maior energia. Como exemplo, temos a configuração 1s2. O número 1 é a camada K, ou o número quântico principal 1. O S é o subnível e 2 o número de elétrons contidos no subnível S. Para fazermos a distribuição eletrônica num átomo qualquer, seguimos as setas do diagrama de Linus-Pauling. As setas no diagrama de Linus-Pauling mostram qual nível e subnível vem primeiro. Ao seguirmos as setas, percebemos que a distribuição eletrônica segue a sequência 1s, 2s, 3s, 3p, 4s, 3d e assim por diante. Eu vou deixar um material complementar explicando passo a passo como construir o diagrama de Linus-Pauling. Como nenhuma prova vai dar a vocês o diagrama, então o jeito é vocês saberem fazer o diagrama no meio da prova. Não se preocupem. Os passos são simples e a construção do diagrama é bem rápida. Não afetará em nada o tempo de prova de vocês. Temos dois tipos de distribuição eletrônica. Distribuição de ordem energética, que segue a sequência do diagrama de Linus-Pauling, e temos também a distribuição de ordem geométrica ou de camadas. A ordem geométrica é quando ordenamos a distribuição de ordem energética de acordo com a sequência das camadas, da camada K em diante. Como exemplo de ordem energética, temos a distribuição eletrônica do sódio. Começamos distribuindo os elétrons até preencher a camada e o subnível de menor energia, segundo o diagrama de Linus-Pauling. Portanto, temos a sequência 1s2, 2s2, 2p6, ou seja, primeiro preenchemos a primeira e segunda camada, para depois começarmos a preencher a terceira camada. Portanto, sobrou apenas um elétron para colocarmos em 3s. Como exemplo de distribuição geométrica ou de camadas, temos a distribuição eletrônica geométrica do titânio. A distribuição geométrica é feita em dois passos.
Primeiro fazemos a distribuição eletrônica energética do átomo de titânio, que possui 22 elétrons. De novo, preenchemos as camadas de menor energia primeiro, para depois preenchermos as de maior energia, como vimos no slide anterior. Temos então a sequência 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d2. Lembrando sempre que essa ordem de energia segue o diagrama de Linus Pauling. Depois de feita a distribuição por ordem energética, pegamos essa distribuição e ordenamos na sequência numeral. O que pertence à camada 1 separamos da camada 2 e assim por diante, como vocês podem ver no slide. Agora, como em toda aula, vamos fazer alguns exercícios para gravar o que foi aprendido em aula. Pausem o vídeo, tentem fazer sozinhos e depois assistam à resolução. Não deixem de fazer os exercícios do caderno de perguntas e de baixar o material complementar com o passo a passo de como construir o diagrama de Linus Pauling. No primeiro exercício, ele pede qual o término da distribuição eletrônica energética de um átomo com 20 elétrons. Ao fazermos a distribuição eletrônica energética, temos a sequência 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. A sequência termina em 4s2. Então a resposta certa é a letra B. Na questão 2, ele pede o número máximo de elétrons na camada O. Para sabermos o número máximo de elétrons, aplicamos o número da camada O na fórmula 2n². Como a camada O é a quinta camada, temos então que na camada O cabem 50 elétrons. Letra C é a resposta. Na questão 3, ele pede os subníveis de energia e o número de elétrons máximo de cada subnível. A letra B está errada, porque quem comporta 10 elétrons é o subnível D, e quem comporta 14 elétrons é o subnível F. A letra C também está errada, porque o subnível S só comporta até 2 elétrons. Portanto, a resposta correta é a letra A. Para encerrar a aula de hoje, no exercício 4, ele pede os tipos de distribuição eletrônica. A letra A está errada, porque distribuição energética e ordem de preenchimento é a mesma coisa. A letra C também está errada, porque distribuição geométrica e de camada é também a mesma coisa. Portanto, a letra B é a correta. Por hoje é só. Qualquer dúvida, entrem em contato comigo pelo chat de terça e quinta, das 7 às 8 da noite. Até a próxima aula.